em cima. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil, São Paulo, todo o território nacional. Primeiramente, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campinas Digital. Falando diretamente de Campinas, São Paulo, para o Brasil e o mundo inteiro, né? Porque, graças a Deus, a rádio online pega o mundo inteiro. E é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, o nosso querido Dr. Sandro Costa, advogado e, além de tudo, um bom advogado. E ele é especialista em legislação de trânsito. É lógico que tem muita coisa do trânsito que vocês me perguntaram hoje, desde ontem, perguntando desde ontem. Vai ter coisas que a gente não vai poder perguntar para ele, porque são coisas de INDEC, são coisas de regulamento de trânsito, tal. Mas a maioria eu tenho certeza que ele vai orientar a gente, tá bom? Continue, por favor, curta, compartilhe até com o vovô, com a vovó, com o sobrinho, com o ex-namorado, com todo mundo, tá? Muito obrigado a vocês. Mas também nós temos junto aqui dos estúdios da Rádio Campinas Digital o nosso querido Sidão. Sidão, ele é pré-candidato a vereador aqui pela Câmara de Campinas, São Paulo. Então, o Sidão eu já conheço há alguns anos, é um cara, eu já falei, né? É gente da gente muito boa, que está sempre preocupado com o outro, o que é difícil, ainda mais hoje em dia. E, além de tudo, é um cara que acredita em Deus, eu queria que não ouve mais falar em Deus. Doutor Sandro Costa, muito obrigado por aceitar meu convite e estar aqui no estúdio da Rádio Campinas Digital. Boa tarde. Boa tarde, Santana. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você hoje na Rádio Campinas Digital, falando de um tema de extrema importância, né? Para todos nós motoristas, que são as infrações de trânsito e as suas consequências, né? Então, eu já aproveito a oportunidade também para dar um abraço aqui para o meu amigo Cido. Muitos conhecem por Claudinei, outros por Carlos Sidão, mas para nós que somos mais próximos, né, é o Cido, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar, um grande amigo, e está sempre conosco, sempre nos apoiando. Eu agradeço, muito obrigado pela confiança, pela consideração. Meu querido Sidão, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Boa tarde. Roberto, boa tarde. Eu que agradeço estar aqui na segunda-feira. Para mim já estou ficando assim até contando as horas para chegar às 16 horas de segunda para estar aqui com você. E melhor do que isso, convidar amigos que podem compartilhar as experiências. Igual o Dr. Sandro, como disse, é um amigo de longa data, uma pessoa que eu respeito demais, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, e tenho certeza que hoje ele vai passar bastante informação, vai agregar bastante valor aí com o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado, Sidão. E segunda-feira que vem tem mais aí, como é que chama o nome do outro? Segunda-feira que vem nós temos aí o Daniel, que ele é o CEO da Spartan, que é um curso de formação de vigilantes, e vai estar falando conosco aí sobre a importância do vigilante, da segurança privada no mercado. Então vai ser bem bacana também. Muito bom. Doutor Sandro, então vamos começar aqui com a primeira pergunta, vamos ver lá. Segundo educação no trânsito, na sua opinião, quais são as principais medidas que podem ser adotadas para melhorar a educação no trânsito e reduzir o número de infrações e acidentes no Brasil? Pergunta bem complexa, né? Mas sem dúvida que a educação para o trânsito ela passa pela educação básica, né? Então nós precisamos, como pais, como profissionais, dar os exemplos. Então é importante para a diminuição de acidentes, principalmente, entre outras medidas, né, que vão além do respeito aos limites de velocidade, existem as questões de mobilidade urbana.
Então, existe um conjunto de ações, né? Não é apenas uma única ação. Mas ao motorista, em especial, respeitar a legislação de trânsito, as regras de trânsito, em especial os limites de velocidade. Isso aí já, sem dúvida, que vai colaborar com a diminuição do número de acidentes. Doutor, pensou do trânsito, fiscalização, tanto faz aí o conhecido amarelinho. O senhor não acha que eles são muito duros no trânsito? Às vezes uma senhora, eu tenho visto, tem alguns educados também, como já vi. Mas a forma deles abordar, principalmente os senhores e senhoras de idade, não são muito agressivas? Veja bem, a questão da abordagem... eu digo isso que eu tenho muita reclamação aqui, para falar da ideia que tal. Às vezes a gente não fala porque sabe que errado não está aqui para a gente meter pau em ninguém, nem falar mal de ninguém, tá? Mas se é um ouvinte que quer comentar, né, então a gente fazendo essa pergunta para ver o que o senhor acha disso daí. A obrigação do funcionário público é tratar com respeito e urbanidade. Então, se numa eventual abordagem, né, houve excesso, esse excesso tem que ser levado para a autoridade competente, superior hierárquico, para que tome as medidas cabíveis, né? Então, a obrigação, está aqui o Cido, que atuou na fiscalização de trânsito, né, no policiamento ostensivo, ele sabe, e nós sabemos que a orientação sempre é tratar com respeito, com urbanidade. Então, num eventual excesso, todo o excesso tem que ser punido. Deve-se levar ao conhecimento do superior hierárquico daquele agente que eventualmente tenha cometido excessos. Tecnologia e infração de trânsito. Com o avanço da tecnologia, como você vê a utilização de dispositivos como câmeras, radares inteligentes na fiscalização do trânsito? Quais são os benefícios e possíveis desafios dessa implementação? A evolução, ela está aí. A evolução tecnológica é uma realidade, né? Então, todos os órgãos eles estão se adequando. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos o Detran Digital, todos os órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito, eles vêm evoluindo para a era digital. Então, é uma realidade na qual nós temos que nos adaptar. Tanto os órgãos fiscalizadores, nós, enquanto fiscalizados, motoristas, né, nós, advogados, atuantes na área de trânsito, então nós temos que estar acompanhando a evolução digital e garantindo, né, o devido processo legal em casos de autuações, em casos de processos de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH. Então, a evolução, ela deve garantir o devido processo legal, respeitar os direitos dos fiscalizados, dos motoristas, enfim. A evolução ela é uma realidade, né? A evolução tecnológica é uma realidade e nós temos que acompanhar, nos adaptar e também fiscalizar para que não haja excessos, né? Doutor, explica para os nossos ouvintes, essa pergunta aqui foi várias pessoas que fizeram. Inclusive meu querido Charles e Eduardo, seu Pedro do Chapadão. Muitos motoristas enfrentam dificuldade na hora de recorrer à multa de trânsito. Que orientação o senhor poderia passar para nós, né, que desejam contestar uma autuação? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem durante esse processo? É importante exercer o seu direito de defesa, né? Então, se você foi autuado e não concorda com a autuação, então existe uma regra, existe a legislação específica, existe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que ele descreve a forma de autuar, a forma de fiscalizar. O agente responsável pela fiscalização de trânsito, ele deve respeitar as orientações do manual, as determinações do CTB, as determinações das resoluções. Então, é sempre importante que aquele condutor fiscalizado, autuado, que não concorde com essa autuação, exerça o seu direito
de defesa, de recursos. É importante buscar sempre o auxílio de um profissional, de um advogado, de alguém que tenha conhecimento na área de trânsito, para evitar que essa pessoa acabe sendo vítima de empresas que muitas vezes oferecem serviços que não lhe competem e muitas vezes acabam não entregando aquilo que prometem. Então, a OAB Campinas, a OAB estadual, ela tem um trabalho muito firme nesse sentido de orientação. É importante que o motorista autuado exerça o seu direito, né, de defesa, de recurso, busque os seus direitos. A OAB Campinas tem uma comissão de direito de trânsito, nós temos vários profissionais, vários advogados especializados, então pode buscar a OAB Campinas, que a OAB Campinas vai indicar um advogado especialista em direito de trânsito. Então, é muito importante que essa pessoa busque informações. Muitas vezes, os próprios órgãos disponibilizam algumas informações. Então, é importante. Busque a informação diretamente na página do órgão de trânsito. Busque informações com um advogado especialista. E exerça o seu direito de defesa, que é muito importante. Doutor Sandro, tem outra pergunta que dizia o seguinte: caso a habilitação do motorista foi parado numa blitz e ele não fez o bafômetro e tal, a carta dele é suspensa. Quanto tempo dura essa suspensão da carta dele, senhor? Hoje nós temos muita fiscalização, a chamada blitz da lei seca, né? Então nós temos legislação específica, né? Nós temos muitos casos de direção, de acidente em decorrência do consumo de álcool e a condução de veículo. Então, uma vez fiscalizado e autuado, caso a CNH seja apreendida no momento da fiscalização, essa CNH ela vai ser encaminhada para a unidade responsável pela fiscalização, que vai encaminhar esta CNH para a unidade de registro da habilitação. Então, se a CNH, se o condutor é de Campinas, essa CNH que eventualmente tenha sido apreendida vai ser encaminhada para a Ciretran de Campinas. Ele vai poder retirar a sua CNH. A suspensão não é imediata. Os órgãos são obrigados a respeitar o devido processo legal. E aí, em seguida, ele vai ser notificado. Existem os prazos para as notificações. Ele vai receber uma notificação de autuação. Ele tem o direito de se manifestar, de se defender, de não concordar. O processo ele pode durar todo o processo, desde o processo da autuação até o encerramento do processo de suspensão do direito de dirigir, e a aplicação da penalidade propriamente dita, né, de suspensão, o processo pode demorar mais de 2 anos, 3 anos, depende, né? O volume é muito grande, os órgãos têm que respeitar o devido processo legal, os prazos legais, prazo de notificação, prazo de análise de recurso, de defesa, doutor, tem uma eventual diligência. Seguinte, o custo disso é muito caro ou é razoável? O custo disso é mais ou menos quanto? De 10 mil para baixo ou de 10 mil para cima? A gente costuma, eu particularmente costumo dizer que o menor problema que nós encontramos é a questão do custo do processo, né? Porque muitas vezes as consequências de não ter um bom profissional, de não buscar um advogado especializado, o custo vai ser muito maior, as consequências vão ser muito maiores. Então, a OAB, ela disponibiliza uma tabela, né, que serve de base. Então, eu entendo que dentro da situação e das consequências, os valores eventualmente aplicados nas defesas e recursos, eles estão dentro da prática do mercado. Eu não vejo Meu nada. querido Sidão,
Faça a sua pergunta, que deve ter um vídeo aí também querendo saber, né? O Santana tem duas perguntas aqui. Vamos lá, pode do fazer. Wellington, É uma honra. do Wellington de Paulínia. Manda aí. Mas antes eu vou aproveitar o tempo e vou narrar o que aconteceu comigo e que o Dr. Sandro me Isso, auxiliou legal. demais da conta. Legal, senhor. Tinha um veículo que outras pessoas conduziam e esse veículo estava no nome do meu filho. Um belo dia a gente descobriu que o carro estava cheio de multa. Eu conheço um amigo seu que está com um nome Até desse aí, jeito. até aí, beleza. A questão é que a pontuação foi tudo lá para a carteira do meu filho. E meu Tem filho, esses casos. meu Tem filho estava pergunta sobre isso. em processo de concurso e que uma das etapas ele ia precisar da CNH, apresentar a CNH, e aí começou o problema, porque ele estava já de cassado, suspenso e cassado, né, Sandro? É verdade. E aí o Sandro entrou seguindo o trâmite de legais e depois de um ano bem próximo, quando precisava fazer a apresentação do documento, o Sandro me trouxe a boa notícia que havia revertido tudo isso, a habilitação foi... Vou guardar com tudo carinho de esse origem. cartão aqui. Viu? Então, da importância de você ter um profissional Sim. especialista no que faz. Então, o Sandro, eu sou além de ser meu amigo, eu sou extremamente grato com o que ele, Pelo com profissional. o que ele fez pra gente aí. E você sabe, já que o Cido tocou no assunto, às vezes nós procuramos fazer o nosso atendimento respeitando um limite ali de 50, né? Às vezes 1 hora, porque, né, tem outros profissionais lá no escritório que precisam usar o espaço, né, para reuniões, mas sempre que posso eu falo desse assunto, porque era uma situação em que o Vinícius, né, um abraço para o Vinícius que deve estar nos acompanhando, ele estava muito ansioso, porque era algo que ele, né, tinha um projeto pessoal De vida. né? E quando chegou a reta final, onde ele precisava, ele tinha uma data específica para entregar aquela documentação, e nós estávamos cuidando, com todo o aparato legal que nós tínhamos à disposição, e foi muito interessante, porque ele precisaria estar na quarta-feira, 7 horas da manhã, né, lá em São Paulo, com toda a documentação. Verdade. E a CNH nós entregamos para ele na terça-feira, 17 horas. Na verdade foi depois. Foi bem Foi legal. depois, né? Foi bem legal. Foi muito interessante. E depois, quando o Cid falou que tinha dado tudo certo, então é muito legal, porque são vidas, né? São situações. A gente Poderia até perder o emprego. Projeto. poderia não ter passado. Você imagina, um concurso que tem uma concorrência assim absurda, né? Inúmeras fases, e ele passando todas aquelas fases com esta preocupação. E eu lembro que eu falei para ele, cara, você se preocupa com o seu concurso, que com o seu direito de dirigir nós nos preocupamos, né? E graças a Deus conseguimos provar, né, que ele não tinha responsabilidade sobre aquelas infrações e enfim, conseguimos anular o processo e ele conseguiu concluir o... E você sabe o que é concurso legal? dele. Parabéns. Que eu ligava pro Sandro, assim, pelo menos umas 10 vezes na semana, querendo saber o resultado do processo. E ele, uma paciência tremenda, ô Cidão, calma, tá andando e tal. Então, olha, eu vou falar, quem tiver com alguma necessidade sobre esse tema, procura o Sandro, que além de advogado, ele é um bom psicólogo, um bom ouvidor. Mas vamos lá, o Santana, tem duas perguntas aqui, sendo do Wellington, da cidade de Paulínia, Por favor. para o Sandro. Ele está perguntando aqui o seguinte, Sandro, ó, quais são as infrações de trânsito que mais comum e quais são suas consequências? Quais são as multas mais comuns e quais a consequência? Mandar um abraço para o Wellington, agradecer a participação, muito obrigado pela pergunta. Nós temos inúmeras infrações, mas eu acredito que dentro de um gráfico as mais recorrentes sejam as infrações por excesso de velocidade, né? O uso do telefone celular na direção de veículo. Eu imagino que essas
são as mais recorrentes. E como nós dissemos há pouco, né, no início, o excesso de velocidade ele aumenta a possibilidade de um acidente de trânsito, né? Ele potencializa. E da mesma forma, dirigir falando ao celular, ele também pode potencializar. Ele aumenta as chances de acidente. Uma infração de trânsito por dirigir falando ao celular, ela é considerada gravíssima, são 7 pontos, né? Ela traz implicações no acúmulo de pontos e na instauração de um processo de suspensão. Então, as consequências, elas são várias, né? Todas elas trazem agravantes. Eu acredito que a grande maioria das infrações são decorrentes do excesso de velocidade, né? Dirigir acima dos limites legais. Legal. E o Wellington ainda pergunta, o que pode acontecer com o motorista que dirige com a CNH suspensa? O Wellington, ele está bem antenado. Ele está antenado. Ele está bem antenado, porque da mesma forma as consequências elas são várias. Hoje no Código de Trânsito nós lidamos com o Código de Trânsito, a legislação de trânsito, mas também tem questões de direito administrativo, né, que é a própria suspensão do direito de dirigir, questões que podem envolver o direito civil, o direito criminal, né? Pode haver um acidente, um resultado morte, enfim, são várias as consequências, né? Mas, no caso específico, se o motorista está com seu direito de dirigir suspenso, ele é abordado durante a fiscalização, constatado que ele está com seu direito de dirigir suspenso, se não houve nenhum acidente, a consequência vai ser autuação por dirigir com a CNH suspensa ou cassada, né? Em decorrência disso, o DETRAN vai instaurar um processo de cassação do direito de dirigir, né? Então, nós temos duas situações. Uma é a suspensão do direito de dirigir, que pode ser de 2 meses a 24 meses, né? Então, existe uma série de situações em que a autoridade de trânsito vai analisar o processo e vai aplicar uma penalidade. E a suspensão, você fica suspenso por um período. Naquele período você tem que fazer uma reciclagem, né? Rever a sua condição de motorista. Passado aquele prazo, a sua CNH é devolvida, a vida que segue. Numa situação igual a esta que ele narra, a cassação é diferente. Depois de respeitado o devido processo legal, se essa penalidade for aplicada, se a CNH desse motorista for cassada, ele precisa ficar 2 anos sem dirigir. Passados os 2 anos, ele tem o direito de se reabilitar. Então, ele volta para uma autoescola, tem que ser submetido a todos os exames necessários e volta a ser um condutor habilitado. É melhor não perder a habilitação. É melhor não ter a CNH suspensa. Se tiver a CNH suspensa, é melhor não dirigir, porque as consequências são inúmeras, né? E são muito mais graves. A gente tem empresa. Aí você compra um carro e dá para o motorista da empresa dirigir esse carro, o gerente da empresa. E esse cara, ele tem, lógico, o endereço dele, porque ele mora lá na residência. E aí todas as multas chegam na casa desse cara. O dono da empresa nem sabe. Sabe na hora que foi o caso que a gente foi ver essa pessoa amputou uma perna, não pôde dirigir mais. E eu aí fui ver o carro, né? Peguei o carro e puxei para ver quanto de multa tinha. E tem R$5.700 de multa. O carro é um único que deve valer 8. A gente pode doar ele para o DETRAN, por conta da multa, não? Então vou doar o carro. Você sabe? Se não pagar, o que acontece com o dono do veículo? O veículo, as autuações, as penalidades decorrentes das autuações, elas vão ser lançadas no renovando do veículo. E aí o Estado vai cobrá-lo dentro do devido processo legal, vai lançar o CPF do proprietário ou o CNPJ da empresa. De qualquer forma, o dono vai ter que pagar. No rol de devedores, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, né?
Se o carro for apreendido, vai a leilão e o valor obtido com o leilão, ele serve para abater os valores das dívidas, inclusive decorrentes de infrações de trânsito. Amigo meu, coitado, tem estacionamento, sofre pra caramba. E uma pessoa, 24 meses atrás, deixou uma Mercedes e um Fiesta guardado do estacionamento. E você que tem estacionamento, você tem que receber, né? O cara foi lá guardar o carro. A gente vive do cliente que guarda o carro. E essa pessoa, ele pagou 4 meses, faz 2 anos, né? Ele pagou 4 meses, depois fugiu, já botei até a polícia atrás, ele não está no Brasil. Só que esse coitado vive de vaga, vive do estacionamento dele para pagar aluguel. E são 2 vagas que ele está ocupando há 24 meses sem pagar. Como agir desse jeito? Porque você não pode botar o carro na rua, que senão um dia ele vai voltar e vai querer os carros. Você não pode vender para ferro velho, porque você não é dono do carro. E aí você é obrigado a ficar guardando esse carro a vida inteira? Para você Me ajuda nessa aí, então, viu? Porque o cara é muito bom amigo. Aí nós vamos ter que buscar o Código Civil, uma ação para tentar, né, cobrá-lo do valor decorrente da. Mas de quem você não acha? Ele veio para receber intimação? Rapaz, nós precisamos. Você vai ter que buscar a legislação competente, né? Esses 2 carros estão financiados pelo banco. O banco não vai atrás desses carros? Então, se você é através do. Não está do Bradesco, se você através do seu jurídico fizer o levantamento e esse processo, esse veículo tiver busca e apreensão em decorrência desse financiamento, você pode informar, você pode informar no processo onde se encontram. Se houver a busca e apreensão, o juiz vai mandar apreender, né? Então, a gente tem que usar o devido processo legal sempre, né? Nós não podemos usar arbitrariamente as nossas próprias razões, ou seja, qual que seria um pouquinho da serenidade, você poderia jogar na rua e você ia ser responsabilizado. Para fugir um pouquinho da serenidade, por que todo advogado fala que a custa é barata? Não é possível, bom. Já é treinado para isso na faculdade? É o investimento, você tem que analisar sempre o investimento. Quando a gente coloca na planilha de investimento, aí o custo ele fica baixo mesmo. Ô Sandro, tem uma pergunta aqui de uma pessoa chamada José. Ele está perguntando o seguinte: se ele conduzir no veículo habilitado ou suspenso, se envolver em um acidente de trânsito onde vitimou uma pessoa que está no interior do carro dele, ele responde por isso? Responde. Nós já tivemos um caso dessa natureza, né? O fato de estar com a CNH suspensa ou cassada não desqualifica o motorista enquanto condutor. Ele simplesmente não tem mais o direito de dirigir. Então, o que é que, para puni-lo, para responsabilizá-lo pelo evento morte, o Estado vai ter que analisar a culpabilidade dele. Ele foi imprudente, ele foi negligente, ele foi imperito, né? Então, o Estado ele vai fazer essa análise. Só o fato dele estar com a sua CNH suspensa não pode ser o fator principal. Eventualmente, esta conduta pode ter sido agravada, né? Então, vai haver o devido processo legal, ele pode sim ser responsabilizado. Eu já tive casos em que, depois do inquérito policial, depois do devido processo legal, não apurou-se culpa do motorista. Então, ele não foi denunciado, não foi responsabilizado criminalmente, porque a investigação, o inquérito policial concluiu que foi uma fatalidade. Porque nós temos os atos que são dolosos, ou seja, agiu com a vontade, com a intenção de, e nós temos no trânsito, os atos eles nascem naturalmente como culposos. E para atribuir culpa, também precisa de uma análise se houve negligência, imprudência ou imperícia. Então, num caso desse, vai ter que fazer análise do caso, acompanhar o inquérito policial. É importante, se foi um fato, né, que aconteceu, que esse inquérito seja conduzido, seja acompanhado e que ele consiga, enfim, comprovar que ele não agiu
nem com negligência, nem com imprudência e nem com imperícia. Então, eu estou entendendo que se eu transitar com uma pessoa na minha moto e o carona está sem capacete, eu estou correndo esse risco, certo? Sem Sofrer dúvida, acidente. sem dúvida. Uma pessoa no meu carro que ela não botou o cinto de segurança. Sim. Se vier um acidente, Sim, isso eu pode assumi ser o risco. Assumir o risco, sem dúvida. Se tiver com cinto morrer, também você assume o risco. A análise, né? Para atribuir culpa, você vai ter que analisar sempre se houve imprudência, porque se o motorista, o motociclista, está levando um passageiro, um amigo, alguém na garupa sem o cinto, no mínimo ele está sendo negligente, imprudente. Imperito não, porque ele é habilitado. Então. Agora, se ele tiver a CNH não for da categoria, está sem capacete e ainda não respeita o limite de velocidade, né? Então ele preenche todos os requisitos e ainda mais, ele pode ir para o dolo eventual e ainda aumenta a penalidade, eventualmente o resultado de morte, ele pode ir a júri popular. Então as consequências são muito graves. Vamos responder ali, eu acho que a Michele, todo mundo ali, é Michele. Né? Michele. O que ela está perguntando? Ele responde para o nosso ouvinte. Muito obrigado, Michele. Pode estar comentando. As pessoas precisavam entender o compromisso para com a sociedade em ter uma habilitação. Eu não tenho CNH. Não é por não saber dirigir, mas por ter consciência que é um ato sério e não é para mim. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque hoje nós temos o Cido acabou de falar aqui que a semana passada teve uma entrevista que alcançou uma audiência absurda, né? Que fala sobre o transtorno do autismo. Nós temos outros transtornos de natureza psicológica e que eventualmente pode passar, a pessoa pode, com um transtorno, conseguir se habilitar, mas numa situação extrema, pode ficar numa situação que pode fazer com que aquela conduta enquanto motorista possa causar um acidente, um trauma. Então, sem dúvida que é importante que se a pessoa tenha a consciência de que dirigir não é para ela, melhor que não dirija. Se o familiar, né, o pai, nós que somos pais, né, tios, avô, temos uma situação dessa, é importante conversar, é importante analisar a necessidade dessa pessoa ter uma habilitação, eventualmente de conduzir um veículo. Hoje nós temos muita facilidade na mobilidade urbana, principalmente nos grandes centros, né? Então, sem dúvida, é importante essa autoanálise, né, quanto à necessidade ou não de obter uma habilitação, até porque tem um custo, muitas vezes é razoavelmente considerável. Então é importante, sim, é bem pontuado essa questão de ela entender que dirigir não é para ela. O cara foi roubado e o carro, né, que foi roubado, o ladrão fez bateu o carro, atropelou o jeito, fez isso aqui. O dono do carro tem alguma responsabilidade sobre isso? A responsabilidade, o órgão de trânsito, enquanto ele autua, a princípio a responsabilidade sempre vai ser do proprietário do veículo. Neste caso específico, né, existe a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo. Então, neste caso específico, a pessoa foi vítima de um roubo, né, e em consequência do roubo foram cometidas infrações de trânsito, né, delitos de trânsito. Então, o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência. Caso tenha sido tudo muito rápido e não tenha, quando das consequências ainda não havia sido registrado o boletim de ocorrência, ela vai ter a oportunidade de apresentar as suas razões e comprovar que não era ele o condutor. E aí ele não assume. E aí ele não vai ser responsabilizado, né? Doutor, tem uma aqui boa. Futuro do direito de trânsito. Como pós-graduado em Direito de Trânsito e membro da Associação Brasileira de Direito de Trânsito,
quais a tendência ou mudança você antecipa para o futuro desse campo no Brasil? E como os profissionais da área podem se preparar para essa transformação? Há alguma mudança aí de trânsito aí? A era digital, ela traz muitas mudanças, né? A evolução da sociedade, carros mais velozes, né? Uma série de inovações. E nós, como profissionais de trânsito, nós como especialistas, nós temos que acompanhar essas evoluções. Então é importante estar sempre se reciclando, buscando atualização, buscando sempre melhoria no seu conhecimento, cursos de especialização, cursos de pós-graduação. É importante, né? Porque hoje nós temos mais de 1000 resoluções. Nossa, Né? Nós temos mais de 1000 resoluções só do CONTRAN. E aí nós temos portarias, nós temos enunciados dos órgãos superiores administrativos, né? Que são os CETRANs. Então, a matéria, ela vai evoluindo. Semana passada nós tivemos uma reunião no CETRAN e conversamos a respeito. Porque o legislador observa uma mudança, ele institui, ele cria uma legislação, ele altera uma legislação, e aí as resoluções que vão adequar aquela conduta, aquela situação. Então, cabe a nós, profissionais, estarmos sempre antenados, buscando cada vez mais o entendimento, apontar eventuais falhas, incorreções. Então, é uma busca incessante, né, de conhecimento, de atualização, né, de melhoria no atendimento, de adequação às inovações, às tendências, principalmente, né, a era digital que veio para ficar. Então, são questões que precisamos estar sempre atualizados. Doutor Sandro Costa, tem uma aqui boa aí. Se no Brasil a velocidade máxima em alguma rodovia é de 110 por hora, por que fabrica um carro para andar 280? Por que não proíbe a venda dos carros que passa de 100? Por que não põe carro só 100 por hora, que aí pelo menos ninguém era multado ou ninguém guia? Pois é. Explica esse nosso ouvinte aqui, eu gostei dessa aqui, né? O cara faz o carro para andar 280. Pode dar 300 por hora, será que dá? Poxa, e é permitida a venda no Brasil. Então, como é que é 2 pesos do ano? Pode vender o carro, mas você não pode correr. Exatamente. Pode vender o carro veloz, potente, mas 0 a pode 100 correr. em 10 segundos, mas nós temos que respeitar a legislação de trânsito, os limites de velocidade Então, na via. companheiro, você que fez a pergunta seguinte, compra a Ferrari ou Porsche e vai correr na fazenda, né? Faz uma pista só para você. Se for no Taquaral, o limite é 50, hein, pessoal? O limite é nossa, 50. Já fui muito multado. Então, ali nós temos muitos amigos que já... Então, o limite ali é 50, né? Tem bastante pedestres ali, ciclistas, enfim. Então, nós temos algumas regiões que são, de fato, importantes, né? O limite de velocidade bem menor para poder... Segurança viária. Voltando no caso de um carro, não é meu caso, tem mais... Nossa senhora, só em Campinas deve ter uns 500 casos desses. O motorista é multado, esconde a multa do patrão, o patrão não tem como fazer, pela lei não pode descontar desse funcionário, mas o funcionário já foi embora, tem que dançar. A empresa, né? Então a pessoa jurídica, ela tem um dispositivo legal. Então, muitas vezes... Como é que vai se defender se o cara já foi embora? Existe, o motorista ele tem a função de motorista, existe uma resolução que garante à empresa, já no ato da contratação, né, um termo de responsabilidade. Então, as empresas, elas precisam fazer um trabalho preventivo, as empresas muitas vezes vão crescendo, vão aumentando seus quadros, e muitas vezes não tem uma assessoria que evitaria uma situação dessa natureza, de não conseguir responsabilizar aquele determinado motorista. Então, a lei prevê isso aí. Então, nós temos resolução específica que trata do tema, onde a empresa ela pode colher uma declaração de responsabilidade já no ato da contratação, né, da assinatura do contrato de trabalho.
Então, existe dispositivo legal para permitir que a empresa não seja penalizada, né, por não indicar o condutor. Então, quando um cidadão, o veículo é autuado e ele não indica o condutor, vai ser lançada uma determinada pontuação na CNH dele. Se o veículo é de propriedade de pessoa jurídica, quando o veículo é autuado e a empresa não indica o condutor, ela vai receber uma infração por não indicação de condutor. E isso aí tem previsão legal no artigo 257 do CTB. Então, fica a dica aqui para as empresas, busquem auxílio de profissionais especializados, façam esse ajuste nos contratos de trabalho para evitar surpresas, né, no momento do licenciamento do veículo, né, porque eventualmente se o motorista foi autuado e não fala para a empresa, a notificação ela vai sempre no endereço da empresa. Então é uma outra situação bastante recorrente. O endereço não está atualizado. Ou do proprietário, né, pessoa física, ou da própria empresa. Tem motorista que na hora que ele é abordado, ele passa o endereço dele. Não. Ele não passa a coisa, o cara vai lá para ele. Não, mas a notificação ela vai sempre para o proprietário do veículo. Então, é extremamente importante manter os endereços atualizados junto ao cadastro do Detran. E é interessante, Santana, que a legislação ela é bem clara. A notificação devolvida por desatualização de endereço, ela é considerada válida para todos os efeitos. Então, eu sempre falo para os meus clientes, mantenham os seus endereços atualizados. Muitas vezes o endereço da CNH é um, o endereço do veículo é outro. E aí ele nem mora onde está a CNH, nem mora onde está o veículo, aí não recebe a notificação da autuação, aí não indica o condutor, aí a pontuação vai para a CNH, aí ultrapassa o limite de pontos, o Detran notifica, ele não recebe, instaura o processo corre a revelia, ele é penalizado, e ele só vai saber que está penalizado se ele for abordado ou quando ele for renovar a CNH dele. Então, a sua audiência ela é muito grande, você atinge uma quantidade enorme de municípios aqui da região metropolitana de Campinas e de outras regiões. Então, uma dica importante, mantenham atualizados os endereços no cadastro do Detran, tanto da habilitação quanto do veículo, caso não sejam os mesmos. Isso evita uma série de problemas. E da pessoa jurídica, você recebe uma multa. Quando não indica o condutor, você recebe uma nova multa com valor multiplicado por 2. Então, hoje ainda tem um limite legal. Há um ano atrás, o céu era o limite. Então, podia multiplicar por 2, por 3, por 10, por 20. Então, tantas quantas fossem as autuações para as quais não houvesse indicação de condutor, esse valor seria multiplicado pela quantidade de infrações. Então, você imagina que uma infração de sinal vermelho... paga dobrado, inclusive. Você paga dobrado hoje, mas há um tempo atrás não tinha esse limite legal. Então, podia multiplicar por 20, por 40. Né? Então, daí a necessidade, a importância de você fazer um trabalho preventivo. Né? A gente está sempre conversando com o Cido, que tem empresa, com outros clientes que nós temos... a importância de fazer um trabalho preventivo, educativo. Eu tenho clientes que têm 300 motoristas. Tem ambiente propício para a gente fazer palestra. Muitas vezes há uma alteração na legislação. É importante atualizar os motoristas, conscientizá-los. Então, esse é o principal ponto, né? A consciência, mas muito mais o respeito a esse ponto específico de você estar com o seu endereço regularizado e na questão da empresa de você fazer essa declaração que vai permitir que você indique o condutor, ainda que ele eventualmente não esteja mais nos quadros da empresa, mas ele era o responsável legal por aquele veículo no momento daquela autuação. Ô Sandro,
sobre pontuação. Qual que é o máximo hoje? Se eu Isso, tomar uma essa pergunta multa, aqui como também que é ela importante, né? derruba? Dá uma explicada pra gente aí. É outro tema bastante recorrente, né? É outro tema bastante interessante. Então, Quantos hoje, pontos que a gente perde a habilitação? É isso? hoje o limite são 40 pontos, né? Mas desde que você não tenha nenhuma infração gravíssima. As infrações, elas têm a infração leve, a infração média, a infração grave, a infração gravíssima. Infração leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7 pontos. Então, para aquele motorista que não tiver nenhuma infração gravíssima, o limite são 40 pontos no intervalo de 12 meses a partir da primeira autuação. Ah, Sandro, mas é de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Não, não é considerado ano civil. É considerado a partir da primeira notificação, primeira autuação. Então, daquela ali você conta 12 meses, que seria o período, né, em que você tem que, você não pode ultrapassar o limite de 40 pontos. Então, quando vira o ano, então, você zera os pontos? Não. Se você for autuado hoje, né, então a partir de hoje, 12 meses. Nesse período, você não pode ultrapassar o limite de 40 pontos. Se você tiver uma infração gravíssima, o limite cai para 30. Se tiver mais que uma, o limite cai para 20. Né? Isso para nós, condutores normais, vamos dizer assim. Para o motorista de categoria C, D e E, que exerce atividade remunerada, o limite também é 40 pontos. Mas a lei teve essa preocupação com o profissional, né, que exerce atividade remunerada e tem categoria C, D e E. Então, nestes casos, o limite dele também é 40 pontos, mas não tem essa limitação de 1, 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. Então, se porventura ele tiver 5 infrações gravíssimas e uma média, ele vai ter 39 pontos e tranquilo, está no limite. Se qualquer um de nós que não tiver dentro dessas categorias, tivermos uma única infração de trânsito gravíssima, o limite já cai para 30 pontos. E ainda na questão do motorista profissional, ainda tem uma outra proteção legal, né? Então, aqueles motoristas que exercem atividade remunerada e são de categoria CNH de categoria C, D e E, ao atingir os 30 pontos, eles têm o direito de fazer uma reciclagem preventiva. E aí, essa reciclagem preventiva vai excluir esta pontuação e o prontuário dele volta para 0 pontos. Então, isso é uma proteção, é um dispositivo legal, porque são motoristas que estão muito mais sujeitos, né, a cometer uma infração de trânsito, né, a ser autuado, porque vivem disso, estão, né, com muito mais frequência dirigindo nas ruas e avenidas e rodovias, né. Nós estamos aqui nessa tarde de segunda-feira maravilhosa, né? O mês está acabando, já aí é junho. Nós estamos batendo papo aqui com o nosso querido Sandro Costa. Eu vou dar o telefone, porque parece que, segundo ética, aí não pode dar endereço do advogado nem fazer comercial. A gente hoje tem imprensa e tem coisas que não dá para entender. A minha vontade era passar o seu endereço, doutor, por uma questão de coisa, é melhor não passar. Mas, segundo me informaram, o telefone pode passar. Pode. Com a sua permissão, Sim, vou passar o telefone. É importante. Meus queridos ouvintes, se vocês têm algum problema com o trânsito, por favor, né? É só ligar aí para o nosso amigo Sandro Costa, que ele vai resolver o seu problema, que ele entende muito disso aí. É 19 991 99 0097. 19 é o código de área da cidade. Você pode ligar também no fixo, com a secretária dele vai atendê-lo. Código de área 19 33 81 48 22. Que aí você, né, vai ser defendido por um advogado que entende realmente legislação de trânsito. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campinas Digital. Veja bem, vocês que andam ligando para mim dizendo que a gente só está entrevistando o doutor, não é nada disso. Nós entrevistamos semana passada, retrasada, a gente aqui na Rádio Campinas Digital não teve distinção.
nem de partido político e nem de grau nenhum, de escolaridade, nem doutor. Se você quer bater um papo comigo, é só ligar, você falar direto comigo. Código de área 19, 997-95-2475. O Sidão é meu amigo. Ele, por enquanto, ele não é sócio da rádio, vai estar quase virando, viu? Estão dizendo que o Sidão está toda semana na rádio, que é, como é que é? Começando Eu não posso ir, Roberto, e o Sidão pode ir toda segunda. Você pode ver a hora que você quiser, é só ligar, porque a rádio, como é uma rádio que é online, ela não fica 24 horas, fica 24 horas no ar para você ouvir música. Mas para a gente bater papo, você tem que ligar para a gente, para poder... Né? Muito obrigado, Charles Eduardo, que é o rapaz que comanda aqui o som, uma imagem. A gente tem que avisar para ele vir. Mas você chegar aqui, que nem você fez, meu querido amigo, ficar batendo palma aqui na portaria da rádio, você me desculpa, mas não tinha ninguém na rádio para te atender. E aí não adianta você vir aqui bater palma ali com a minha foto, né? Que a foto não está falando por enquanto, tá bom? Mas a Rádio Campinas Digital está à disposição de vocês, não importa religião, não importa partido político. Para completar, eu não sou filiado a nenhum partido já para poder não ter essa dor de cabeça, tá bom? Então, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o Dr. Sandro Costa. Foi uma honra recebê-lo, né? Mas antes que eu esqueci hoje de dar parabéns a todo aniversariante de hoje. Que essa data se reproduza por longos anos, que vocês tenham muita saúde, muita paz e muita felicidade. Meu querido Charles Eduardo está dizendo aqui para olhar para a câmera, né? Aqui normalmente você fica olhando para a pessoa que a gente está entrevistando e não olha para a câmera. Tem alguém dizendo aí que eu tirei o bigode, tá mais novo? Muito obrigado, né? Você viu? É que eu estou ficando mais jovem, né? Muito obrigado por prestar atenção no meu bigode. Sandro, fala um pouquinho de você. O seguinte, você veio aqui várias vezes e eu nunca perguntei, mas hoje você tem a oportunidade de explicar. Sandro não, o meu querido Cido, que é o famoso Sidão que todo mundo conhece. Você nunca fala da sua empresa. Faz um pouquinho de comercial na sua empresa, não vou te cobrar nada não, Cido. E, na verdade, eu vim aqui para deixar meus amigos falar. Mas seu amigo deixa você falar um pouquinho da sua empresa. Assim, eu venho da carreira militar. Hoje estou no quadro de veteranos da Polícia Militar, após 30 anos de policiamento de rua. E, paralelo a isso, eu vinha caminhando à frente de uma empresa de prestação de serviço, na área de portaria, limpeza, voltada a condomínio e empresa em geral. E também participo... Inclusive, eu quero te dar parabéns, que eu fui num prédio esse dia visitar um amigo, e cheguei lá e encontrei um dos seus funcionários, e ele falou muito bem de você. Eu fiquei muito feliz de ouvir os parabéns, né, dizendo que você é gente muito boa e tal. Fiquei muito feliz, né? Quando o funcionário fala que é bom, é porque o patrão é bom, viu? Então, aí nasceu, como o Sandro falou, sobre a tecnologia, nasceu a portaria virtual, e hoje eu tenho uma parceria com outra pessoa numa empresa chamada CRM Portaria Virtual, que a gente também está nesse mercado. Pode falar o telefone aí, quem precisar de porteiro é só falar com o Sidão. Só falar com o Sidão que tudo é resolvido. É bem tranquilo. Doutor Sandro, é sempre bom receber as pessoas profissionais daquele ramo. Por quê? Tem coisas que a gente fica, né? Tem pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor, não consegui, porque o senhor vai dizer, sai pela tangente, né? Mas tem alguém insistindo aqui. Campinas está cumprindo com a educação do trânsito ou realmente virou uma indústria da multa? Tem que saber que ele vai responder essa, né? Eu acho que seria importante trazer o Vinícius aqui para ele falar um pouco sobre a INDEC. E a avenida tem 3 velocidades, sobre a Secretaria dos Transportes, sobre os projetos da INDEC enquanto órgão fiscalizador, que também pode contribuir com a educação para o trânsito. Então, está aí uma oportunidade boa de convidar o Vinícius, que é uma pessoa espetacular. Um abraço para o Vinícius. É um cara muito bacana. Eu acho que ele teria muito a contribuir, sim, e responder diversas questões nessa área aí de mobilidade urbana, né? Então, passar a bola para o Vinícius, né? O Vinícius é muito educado. Há pouco tempo eu precisei dele, que era uma empresa que me ligou,
queria fazer uma caminhada na Norte-Sul. E aí a gente não sabia se precisava acionar a DEC, e ele falou que não, que a caminhada podia, né, que nesse caso pode fazer, e fui muito bem tratado por ele. Forte abraço aí, Vinícius. Ô Santana, eu fiz questão do Sandro estar conosco hoje, porque nós estamos aí finalizando maio, que é o mês amarelo, mês de conscientização no trânsito. Então, nada melhor que o Sandro estar aqui com a gente, falando um pouco, mas vale ressaltar para o motorista, ele não se preocupar tanto com a multa, mas se preocupar com a prevenção e com a vida dele, que é o maior patrimônio que ele tem. Então, se vai trafegar de moto, usa o capacete, se for de carro, é cinto, não utilizar celular, não beber, não é isso, Sandro? Que vai valer muito mais e não vai ter multa. Tá aí. Mas os carros hoje, com essa novidade aí que a gente está tendo telefone pelo rádio, eu nunca recebi uma multa falando no celular. Eu falo pelo rádio. Tá aí o exemplo, né? Tá aqui o exemplo de alguém que se adaptou à tecnologia, né? Você sabe que, assim, orientações, né, enquanto condução e utilização do veículo na via pública, nós teríamos diversas, né? Mas sem dúvida que, principalmente nesse mês aqui do Maio Amarelo, né, que busca trazer campanhas de conscientização, né, para o uso do veículo, né, para a quantidade de mortes, né, no trânsito. Então, seria uma medida reflexiva, né, respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob influência de álcool, utilizar sempre o cinto de segurança, né? São situações que vão fatalmente melhorar a circulação e diminuir os riscos de acidente. Então, são medidas simples, né? Você acabou de falar que a tecnologia favoreceu. Então, hoje você coloca lá o seu celular e você não precisa manuseá-lo enquanto dirige. Vamos fazer a última pergunta aqui para nós encerrar. Veja bem, doutor. Existe hoje tecnologia também, aparelhos que você coloca no carro, que chama aparelho anti-radar. Isso é permitido pela lei ou não? Os dispositivos anti-radar não são reconhecidos legalmente. Então, a fiscalização está aí. Se eventualmente for observado que há algum dispositivo anti-radar, com certeza vai ser autuado. Dá multa isso aí também. Sem dúvida. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo com o doutor Sandro. Foi muito bom tê-lo você. Tem mais alguém aí que a gente não respondeu aí, do querido? Não, respondemos todo mundo. Respondemos todo mundo. Um abraço do Mário Silva, Bispo Mário, meu amigo. Obrigado pela audiência. Um abraço para o senhor também. Então vamos fazer aquele ping-pong que eu sempre costumo fazer? Vamos, agora, se não fiquei nervoso, hein, Cido? Agora é a hora da verdade. São cinco, eu pergunto. Agora é a hora da verdade. Eu pergunto e você responde. Agora são aquelas questões que a gente não aprende na faculdade, né? Vamos lá. País. Brasil. Cidade. Campinas. Religião. Cristão. Educação. Para toda a vida, sempre importantíssimo. Amor. Minha esposa. Paixão. Família. A última não podemos fazer, né, Cida? Melhor não. Melhor não. Melhor não. Eu agradeço mais uma vez por sua presença. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Sandro Costa, especialista em legislação de trânsito. O microfone da Rádio Campinas Digital está à sua disposição para a consideração final. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, mais uma vez agradeço ao Cido a confiança, a consideração, a sua equipe, né, o cuidado, o carinho comigo, mas eu sei com todos os entrevistados. Eu gostaria aqui de trazer um abraço da doutora Luciana Freitas, que é a presidente da terceira subseção da OAB Campinas, o doutor Paulo Braga, nosso vice-presidente. Trazer um abraço também. Conheço o Paulo Braga, inclusive eu entrevistei ele há pouco tempo, faz 2 anos, precisa voltar. Precisa voltar, que o Dr. Paulo Braga é uma fonte inesgotável de conhecimento. Verdade. É uma pessoa espetacular, um grande amigo. Eu sou suspeito, mas eu não posso deixar de
parabenizá-lo sempre que posso, né? Muito gente boa. Ele é um dos responsáveis, se não o maior responsável de hoje de eu estar na condição de presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Campinas. Então, eu devo isso ao empenho, à competência que ele tem, ao trabalho que ele fez e a indicação, né, que vindo dele foi aceita pela diretoria. Trago também um abraço do Dr. Ademir Rafael dos Santos, que é o presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB Estadual. Então, não poderia Obrigado aí, passar, obrigado. né, sem trazer esse abraço. E se o senhor permitir, eu preciso mandar uma boa tarde aqui para algumas pessoas, porque o senhor já viu, né? As pessoas falam, lembra de mim, manda um abraço, e às vezes a gente acaba não mandando. A mas vantagem da Rádio Campinas Digital é essa, ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Então é pode muito mandar um abraço, um agradecimento, um carinho todo especial, e a minha gratidão, né, para minha esposa, os meus filhos, a Jéssica e o João Vitor, para os meus pais, meus sogros, que estão acompanhando, todos eles estão acompanhando aqui, ansiosos por esse momento, porque falar de trânsito, falar de trânsito... Normalmente a pessoa não fala muito da esposa, do sogro, não é qualquer um, isso é amor pela família, viu? Preciso porque mandar se não é o sogro, você não tem sua esposa. Pois é, muito bom. E meu sogro é um pai, um amigo, então é importante sempre que posso homenageá-los e demonstrar o meu carinho, o meu respeito. Meu genro Alessandro, minha nora Thaís, meus amigos, o pastor Wellington, o pastor Clodoaldo, o bispo Mário, para a Dayana, o Ricardo, minha sobrinha Luísa, enfim, né, para todos os colegas da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Campinas, para os colegas da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB Estadual, para todos os nossos amigos e clientes, para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas que estão nos ouvindo numa segunda-feira, 4 horas da tarde. Então é importante que a gente reconheça e agradeça e me mantenha aqui à sua disposição sempre que preciso, sempre que puder, pode contar comigo, e espero aqui que nós iniciemos uma grande amizade, sempre que precisar a OAB está à sua disposição. Eu estou à sua disposição, meu escritório está à disposição de vocês, seus ouvintes, sempre que necessário pode nos passar qualquer tipo de questionamento em relação à legislação de trânsito. Vai ser um prazer poder colaborar e poder tirar qualquer dúvida nesse sentido. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu querido Sidão, você também pode dar a sua despedida aí. Eu agradeço. E marcar para segunda-feira, estamos juntos de novo. Agradeço estar aqui hoje mais uma vez e já estou assim muito animado para a próxima segunda, que, se você me permite, vai estar vindo o Daniel Fernando. Ele é CEO da Spartan, que é um centro de formação de vigilantes, e vai estar falando sobre a importância da segurança privada na sociedade. Então, penso que é um tema bem bacana, acho que vai dar para explorar legal. E te agradeço de coração aí essa abertura. E agradeço meu amigo Sandro por ter aceito o convite e estar conosco. Obrigado. Obrigado. Eu deixei hoje dar parabéns a toda a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais. Eu peço a Deus todo dia que proteja a vida de vocês para que vocês possam proteger a vida da gente. Eu estou indo embora, mas já estou com saudade de vocês. A você, meu amigo, um forte abraço do Roberto Santana. A você, minha amiga, um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Tchau. Obrigado.